Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Essa semana me passaram o encargo de compartilhar com os amados irmãos sobre o tema do alimento diário dessa semana. E ele vem falando sobre a igreja dos primogênitos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, diante dessa atual situação em que nós nos encontramos e diante de tantas coisas que aconteceram, infelizmente nós estamos sem poder ter esse contato presencial com os irmãos. Isso me entristece particularmente porque eu gosto muito de estar junto de vocês, mas como não é possível ainda nos encontrarmos fisicamente, nós estamos gravando esse vídeo com as mensagens, até o Senhor nos prover uma outra maneira de podermos nos encontrar. Então, baseado nesse tema, nesse alimento diário novo que começou com a mensagem a semana passada do irmão Dimas, sobre os ministros da nova aliança, a mensagem dessa semana é os ministros da nova aliança. E dentro dessa palavra, começa com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, no qual fala: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Capítulo 3, versículos 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o capítulo 4, versículo 7, fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o Senhor por esses versículos, irmãos, porque esses versículos mostram para nós a importância que temos para o Senhor nesse plano. Nós somos ministros de uma nova aliança. E esse ministério foi nos mostrado durante toda essa semana, a importância que nós temos para o plano de Deus. No alimento diário de segunda-feira, por exemplo, ele começa com uma pergunta: posso contar com vocês? Irmãos, como é precioso! O Senhor, Ele quer contar conosco. Ele precisa de nós para o avanço do Evangelho. Claro que a gente recluso dentro das nossas casas, isso se torna um pouco mais difícil. Mas, amados irmãos, ainda é possível nós pregarmos o Evangelho. Ainda é possível nós orarmos pelas pessoas. Ainda é possível nós realizarmos a obra do Senhor aqui na terra. Claro que tudo se torna um pouco mais dificultoso. Mas, irmãos, nós temos algo precioso. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Tem alguns áudios que o irmão Miguel tem mandado também, e esses áudios têm nos encorajado, porque esses áudios mostram como é a importância de você ser um ministro do Senhor diante dos tempos finais. Amados irmãos, nós vemos essa situação que acontece hoje, como foi falado também no alimento diário dessa semana, sobre a questão de como os governos desse mundo, eles exercem, o inimigo de Deus exerce uma grande influência sobre eles, e isso tem dificultado muito. Nós vemos que a palavra do Senhor atual, ela sai, de certa forma, aqui do Brasil, através de alguns irmãos que falam essa palavra profética para nós. Essa palavra profética, ela tem como objetivo nos dar a direção, conduzir o povo de Deus. Mas essa palavra hoje, através do que tem acontecido, através dessa pandemia, nós estamos sem poder desfrutar com mais seriedade dessa palavra. Mas, irmãos, o Senhor hoje faz uma pergunta para nós: posso contar com você? Irmão, que o Senhor possa contar conosco, assim como Ele contou com Noé, assim como Ele contou com Abraão, assim como Ele contou
com Davi, assim como ele contou com Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos, hoje ele quer contar com cada um de vocês, amados irmãos da igreja em Caetité. A gente prosseguindo, eu queria ler com os irmãos, Senhor Jesus, vamos ler Marcos capítulo 10 e o versículo 45, Marcos capítulo 10 e o versículo 45, ele nos fala o seguinte: Senhor Jesus, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados irmãos, essa experiência foi uma experiência maravilhosa. Quando o Senhor, ele estava com os discípulos, por algumas vezes se levantou o questionamento de quem seria o maior. Certa vez, na lavagem dos pés, quando o Senhor lavou os pés dos discípulos, estavam todos ali, sentados, esperando quem ia ser aquele que iria lavar o pé daqueles irmãos. Aí o Senhor humildemente levantou e começou a lavar o pé dos discípulos, porque ele, como Filho de Deus, ele veio para nos servir. Irmãos, isso foi uma maravilha para nós. O Senhor, ele veio para nos servir. Olha que privilégio que nós tivemos do Senhor estar aqui para servir a pessoas como nós. Mas, irmãos, o Senhor fez algo ainda mais maravilhoso. O Senhor, ele se tornou o autor da nossa salvação. O Senhor hoje está sentado junto ao Pai, advogando por cada um de nós. Mesmo quando nós falhamos, nós hoje temos um justo advogado junto ao Pai, que quer conduzir os muitos filhos à glória. Esse é o trabalho árduo do Senhor hoje aqui na terra, de poder conduzir esse povo até a sua presença. Povo de dura cerviz, às vezes até mesmo incrédulo, não cremos na palavra, mas, amados irmãos, somos ministros da nova aliança. Esse ministério, ele iniciou com o Senhor Jesus. Esses dias, compartilhando com uma pessoa, falando a respeito desse ministério, ele falou comigo que o grande ministério era o ministério do apóstolo Paulo. Muitas pessoas acreditam que esse ministério é um ministério maravilhoso, e realmente é um ministério maravilhoso. Paulo, ele subiu até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que não era lícito ao homem referir, mas eu falei algo para esse irmão. Eu falei: irmão, nós estamos no ministério do apóstolo João. O ministério do apóstolo João revela para nós como foi o ministério do Senhor Jesus. Nenhum desses ministérios são ministérios paralelos. Todos esses ministérios, todos esses apóstolos, esses irmãos, é para o ministério, é para um único ministério. E esse ministério visa a edificação da igreja. Aí eu li com ele alguns versículos que eu queria ler com os amados irmãos também. Alguns versículos que está no livro de João, João capítulo 3, o Evangelho de João, o capítulo 3, e o versículo 13, fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 17 fala o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Também, capítulo 4, versículo 34,
Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma em que eu ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Capítulo 6, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Capítulo 12, um pouquinho mais para frente. Senhor Jesus, amém. Capítulo 12, versículo 49 e o versículo 50. Fala: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Irmãos, que maravilha, que coisa significativa. O Senhor, ele veio à terra, não foi para ter uma obra paralela à obra do Pai. A função do Senhor na terra foi cumprir os mandamentos estabelecidos pelo Pai. Então, nosso papel aqui é dar continuidade a esse ministério, dar continuidade ao que o Senhor tem nos falado. Continuando aqui, irmãos, quando você vem para o capítulo, a quarta-feira do alimento diário, olha, na quarta fala assim: a palavra de Deus faz a obra de Deus. E aqui ele fala que em cada época Deus teve seus ministros para servir. O ministério da nova aliança, por agora, ele conta conosco. Cada época Deus teve uma pessoa para poder levar a cabo o seu ministério. Mas, irmãos, algo que me chamou a atenção durante essa semana, não somente no alimento diário, mas principalmente nos áudios enviados pelo irmão Miguel Mar. Quando ele começou a falar sobre Noé, sobre a arca, e agora ele tem falado sobre Abraão e sobre a experiência de Ló. Ló, ele não prestou atenção de que ele deveria estar debaixo da autoridade de Abraão. Muito pelo contrário, ele seguiu separado, e por conta dessa separação aconteceram coisas com ele que foram de certa forma desagradando o Senhor, e foi uma bola de neve, irmãos. As filhas dele cometeram incesto, a mulher dele se transformou em uma estátua de sal. Ele chamava o povo de Sodoma de amigos, de irmãos. Uma terra extremamente pecadora, uma cidade que Deus abominava por conta das coisas que aconteciam ali em Sodoma, onde as pessoas se casavam, davam-se em casamento, bebiam, se divertiam, levavam uma vida com libertinagem, levavam uma vida de qualquer maneira. E Ló estava envolvido com tudo isso. Quando os anjos do Senhor foram ali àquela cidade, os enviados do Senhor,
para falar para ele que era para ele sair daquela cidade, e eles quiseram pegar esses servos. Ló, meus irmãos, chamou o povo de irmãos, mas o próprio povo não reconhecia ele como irmão. Isso serve de advertência para nós, irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos vivendo num período de idolatria, onde se idolatra pessoas, partidos políticos, tantas outras coisas, brigamos por tantas coisas, e muitas vezes esquecemos de defender o nosso amado Senhor, que é a única pessoa que deveria ser defendido por nós. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, levar uma vida com mais seriedade diante do Senhor. Nosso amado Senhor espera que sejamos esses ministros da nova aliança, cheio de vida, cheio de encargo. Essa semana eu estava vendo um vídeo que nós fizemos há algum tempo atrás, onde nós pegamos uma xícara de chá de água fria e uma xícara de água quente e mostramos para os irmãos. Pegamos 2 sachêzinhos de chá e colocamos dentro da água fria e o outro sachêzinho de chá dentro da água quente e misturamos. E quando nós fizemos aquela mistura, a água que estava quente rapidamente absorveu os nutrientes daquele sachêzinho de chá. A água que estava fria, ela não absorveu. Ficou bastante tempo e mesmo assim não absorveu o nutriente daquele sachê de chá. Irmãos, nosso espírito, ele precisa estar como essa água quente, fervorosa, para absorver a palavra do Senhor. E essa palavra fazer mudança na nossa vida. Não é uma palavra para a gente discutir sabedoria humana, nem discutir conhecimentos bíblicos, mas é uma palavra que mude a vida das pessoas. É a palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa constituição. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra que o Senhor pregou quando Ele veio à terra. E porque Ele teve esse viver humano perfeito, Deus então o exaltou e deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Um outro exemplo que foi dado essa semana foi o exemplo de Esaú, que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Irmãos, não despreze o seu direito de primogenitura. Quem nos escolheu foi o Senhor. Satanás, o adversário de Deus, ele tenta ofuscar essa escolha do Senhor, falando aos nossos ouvidos que talvez nós não estejamos habilitados. Mas, amados irmãos, nós lemos aquele versículo de 2 Coríntios que fala o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Hoje nós fomos habilitados a ser esses ministros que cooperam com o Senhor. Irmãos, que maravilha! Eu fico tão feliz, irmãos, porque o Senhor pode contar com pessoas como nós, irmãos. Nós éramos pessoas tão desprezíveis aos olhos até mesmo das pessoas. Hoje, enquanto eu fazia caminhada com minha esposa, eu falei com ela que o Senhor teve tanto trabalho e os irmãos têm falado tão claramente para nós, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, para nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa família, cuidarmos de nós, da nossa saúde, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos do nosso espírito, de nós desfrutarmos do Senhor. E por várias vezes eu me vejo fazendo coisas, ocupando tempo com outras coisas. Poderia estar ocupando mais o tempo em desfrutar da palavra, em orar mais, desfrutar mais do Senhor, porque vemos, irmãos, que o tempo ele se aproxima, o fim do tempo ele se aproxima.
não é questão de amedrontar os irmãos, mas é porque a volta do Senhor está iminente. Nas últimas mensagens do final de semana passado, de Pedro Dong, de Esdramar, nós vemos os irmãos falando sobre o princípio das dores. As coisas que temos vivido, irmãos, ainda não é o fim, mas o fim está próximo. Precisamos prosseguir, perseverar em servir o Senhor. No alimento diário de quinta-feira, fala o capítulo 15 de João, no versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí ele fala que a palavra é o veículo principal em que nós trabalhamos. E não é a minha palavra, nem a sua palavra, mas a palavra do Pai. A palavra de Deus, a palavra que o Senhor confirma com sinais e milagres, porque essa obra é dele. Ele é responsável e nós trabalhamos no descanso, porque é Deus quem trabalha. Por isso, não confiamos em nossa carne, mas confiamos no Senhor. Esse versículo de 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 7, ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados irmãos, toda a excelência do poder é de Deus. Precisamos lembrar de que tudo que fazemos aqui na terra provém de Deus. É Deus que nos habilitou. Sigamos o exemplo de Jesus. Jesus viveu na terra uma vida sem privações. Esses dias, conversando com um rapaz, ele falou comigo que nesses tempos ele tem aprendido que hoje podemos viver com pouco. Não precisamos de tantas coisas para viver. Não precisamos de tantos bens, não precisamos de tantas roupas, não precisamos de tanta alimentação. Talvez com liberdade de poder ir e vir, nós esbangimos ou vivemos correndo atrás dessas outras coisas. Mas o que percebemos, amados irmãos, é que podemos viver com pouco. Podemos viver uma vida mais simples, uma vida de mais comunhão, de mais intensidade, de mais busca pelo Senhor. Nessa experiência que eu estava falando com os irmãos sobre Abrão e sobre Ló, tem algo interessante também. Deus, ele foi até Abraão e conversou com ele. E Abraão chamou esses anjos para passarem um tempo com ele. E eles foram. Mas, quando Ló fez a mesma coisa, eles não ficaram lá. Porque Abraão no caso, ele tinha um coração que tinha o sentimento de Deus. Em nós, temos que ter o coração sintonizado com o coração de Deus. Quando temos um coração sintonizado com o coração de Deus, Deus ele faz a sua obra, irmãos. E esse poder está em Deus, não está em nós. Nós não temos capacidade
de pensar como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas ainda por diversas vezes achamos que somos capazes de fazer algo. Somos capazes de trabalhar. Somos capazes disso, capazes daquilo. E vem um momento como esse que mostra toda a nossa incapacidade. Na sexta-feira do alimento diário, fala 3 palavras. 3 palavras. Crer, obedecer e confiar. Crer, obedecer e confiar. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos, obedecemos e confiamos, oh, amados irmãos, Deus, Ele faz a sua obra. Tem um hino da vida da igreja, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse hino é maravilhoso. É o hino C67. Ele fala assim, ó: a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, o meu ser então será. Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. E aí ele fala que através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar, para habitar com o seu povo e ali então falar. E junto àqueles que o Senhor separou, vivo a festejar. E os seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. E tal falar traz unidade ao seu povo. Por tal falar, sou muito grato ao meu Deus. Irmãos, como eu sou grato ao Senhor por ter nos dado essa palavra que dá direção para nós. Irmãos, posso contar com você, posso confiar em você, posso orar por você. Seremos introduzidos dentro do Pai. Irmãos, onde ouvimos palavras como essa? Só na vida da igreja, porque na igreja o Senhor revela o seu plano para nós. E esse plano de Deus, ele tem como objetivo crer, obedecer e confiar. Precisamos crer que Deus vai colocar um limite nessa pandemia o dia que Ele quiser. O dia que o Senhor falar, basta, tudo isso vai acabar. Mas por enquanto, amados irmãos, eu creio que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade para começarmos tudo novamente, fazermos uma reflexão em toda a nossa trajetória cristã, o que temos feito, em que nós nos comprometemos, e assim a gente prosseguir junto dos amados irmãos, prosseguindo, desfrutando do Senhor, crer, obedecer e confiar. Quando ele falou isso no alimento diário, ele disse que mesmo depois de realizar alguns milagres, como o da multidão alimentada com pão e peixe, Jesus não procurava ser exaltado, mas desaparecia da multidão que queria enaltecê-lo. Afinal, ele não havia vindo à terra para isso. Ele não buscava fama e nem buscava glória. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 22,
e 23. Fala assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, ei-lo aqui, o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. As pessoas vão tentar nos enganar, irmãos. O anticristo, ele tenta nos enganar todos os dias, através das suas sofismas, das suas sutilezas, tentando levar a gente a ser incrédulo, a não crer na palavra de Deus. Mas eu li um hino para os irmãos, sem palavra o povo se corrompe. Mas tal falar traz unidade ao seu povo, porque através da palavra, através do seu saber, Deus nos faz ver o que planejou. Irmãos, e nós estamos vendo cada dia o plano do Senhor. E hoje, o que é mais maravilhoso é que nós fomos incluídos nesse plano. Nós somos ministros de uma nova aliança. Aqui, Senhor Jesus, nessa nova vida, o Senhor tem operado em nós a santificação por meio da sua palavra. O resultado disso será a nossa glorificação. Só Deus, para insistir em nos salvar e querer contar conosco. Que plano audacioso e esplêndido. Irmãos, que palavra maravilhosa. Nessa nova vida, irmãos, o Senhor tem operado em nós. Essa palavra, ela tem sido resultado desse caminhar diário que está nos glorificando. Dia a dia, nós estamos sendo glorificados, porque essa palavra nos santifica. A palavra da verdade, a palavra do Evangelho, a palavra da Bíblia, ela santifica o nosso viver e nos faz esses verdadeiros ministros da nova aliança, que não dispensam conhecimento, que não dispensam idolatria, que não dispensam outras coisas, mas a pura palavra da verdade. E essa palavra pode tornar sábio. Essa palavra, ela é a nossa salvação, é a salvação das pessoas. Essa palavra pode salvar a tua casa. Essa palavra pode salvar uma vida. Porque no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Evangelho de João nos relata que essa palavra, um dia ela se fez carne. E essa palavra viveu entre nós e fez feitos maravilhosos. E esses feitos que essa palavra fez, mudou a vida de várias pessoas. Começou com os 12 apóstolos, depois essa palavra foi se multiplicando, e hoje 98% da população mundial crê que existe um Deus. E essa palavra, irmãos, ela está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Ele ressuscitou entre os mortos, então será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, hoje somos esse povo escolhido por Deus. Não sabemos por que Deus nos escolheu. Mas tem um hino, e eu gosto muito de hinos, os irmãos sabem disso. Deus me escolheu
Sua graça me salvou, um sentido a minha vida deu, para o reino me chamou. Amor que me atraiu, condenado não mais sou, resgatou-me desse mundo vil. Oh, irmãos, fomos resgatados, fomos comprados com alto preço, e esse preço foi um preço de sangue, foi um preço de cruz. Alguém morreu por você e morreu por mim, e esse alguém dispensou sua vida para nós, para que hoje recebêssemos todo esse poder da vida dentro do nosso ser, e podemos falar essa vida para as outras pessoas, para que essa vida flua e as pessoas possam ser ganhas pelo Senhor. Dando continuidade, no sábado, o versículo fala assim: o que eu faço, não sabeis agora, compreendei-o-á depois. E aqui ele mostra para nós como Pedro era complicado, precipitado. Mostra as experiências de Pedro, mas fala que foi exatamente assim que aconteceu com Pedro. Olha, fala assim: essa atitude de Pedro representa muito bem a de muitos cristãos que, em teoria, são muito corajosos e ousados, mas na hora de serem provados na prática, apresentam dificuldade ou até mesmo fogem. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando negou o Senhor por 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando falaram para Pedro, ele falou: eu nem conheço esse homem. Mas antes disso ele tinha falado para o Senhor: pode todo mundo te negar, eu jamais te negarei. Então o Senhor vem e te coloca à prova, para saber aonde está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 13. Fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconhecendo que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, acabamos de ler para os irmãos no Alimento Diário, que diz que Pedro negou o Senhor. Pedro, não sei nem o que dizer, irmãos, andou com o Senhor, era complicado, ele era precipitado e ainda negou o Senhor. Talvez você seja um irmão complicado, talvez você seja um irmão precipitado, ou talvez em algum momento da sua vida você já negou o Senhor. Mas, amados irmãos, algo maravilhoso aconteceu quando o Senhor ressuscitou e apareceu para aquelas irmãs. O Senhor falou: dizei a meus discípulos e a Pedro. O Senhor pediu para avisar a Pedro que ele havia ressuscitado. Irmãos, quão maravilhoso é isso! Isso mostra para nós, amados irmãos, que mesmo sendo complicado, mesmo a gente sendo precipitado, ou mesmo algum dia em nossa vida a gente tendo negado o Senhor nesse momento está dizendo para você: e a irmão fulano, e a você, irmão, que está nos assistindo, Deus está te chamando. Deus tem uma comissão para você, é ser um ministro da nova aliança. E quando as pessoas ali em Atos capítulo 4 viram a transformação de Pedro, a intrepidez com que ele falava do Senhor, alguns achavam que ele estava doido, mas ele falou: não, irmãos meus, esse homem não está embriagado. E aí ele conta ali em Atos 2 uma preciosidade maravilhosa,
desvendando quem era o nosso Senhor. Olha, irmão, eu podia ler para os irmãos. Olha só que maravilha. Fala assim, ó, no capítulo 2, versículo 4, fala: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Uma pessoa complicada, uma pessoa precipitada, veio uma palavra diretiva. Ele chegou para o povo e pediu para o povo: atentai para as minhas palavras. E começou a discorrer, falando que esses homens não estão embriagados como vide, pensando sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre a terra, sobre a toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Aí ele fala: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Glória a Deus. Recebemos o espírito e naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol converterá em treva e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não invoca o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Quando você invoca o nome do Senhor, irmãos, a sua vida é transformada. Essa foi a pregação de Pedro. Ele tinha negado o Senhor 3 vezes. Mas aqui, ele falou para você, irmão, que o caminho era invocar o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, irmãos. Nós vamos dissipar toda essa epidemia. Olha, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagre, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo saibais, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nico, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí o versículo 26 fala assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. O versículo 32 fala: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui, irmãos, não está escrito a esse Jesus, Deus. Aqui ele já tinha se unido ao Pai. Aqui fala a este Jesus Deus. No versículo anterior, no capítulo 20, no versículo 22, fala Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Mas no versículo 32, Jesus Deus. Já era Jesus unido com o Pai. E aí, quando viram tudo isso que Pedro falou, esses irmãos começaram a crer que Pedro havia sido transformado. E essa transformação de Pedro, essas experiências de Pedro, pode ser também a sua experiência. No domingo, ele já fala sobre o direito de primogenitura, para nós não desprezarmos o nosso direito de primogenitura. Mas o que me chamou muita atenção, irmãos, é essa experiência de Pedro. Não podemos, irmãos, nos dar o luxo
de perdermos o nosso direito de primogenitura. Mas através das experiências de Pedro, nós vemos que pessoas complicadas como nós podem ser usadas pelo Senhor para levar a cabo esse ministério da nova aliança, como ministros da nova aliança que somos cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor. Eu queria mandar um amém para todos os irmãos. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana. Jesus é o Senhor.